quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, essa noite. Retomando então a nossa jornada através do Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se você nos visita pela primeira vez essa noite, seja muito bem-vindo mesmo. Não vá embora antes de receber um abraço nosso. Adoraria lhe conhecer melhor e já estender o convite para que você esteja conosco por mais vezes. Nosso desejo nada mais é do que conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. É por isso que nós estudamos as Escrituras, nos submetemos à sua vontade e tentamos, com o auxílio do Espírito Santo, enxergar a vontade dele para nós. E aí então, compartilharmos tudo quanto temos aprendido da palavra de Deus com o próprio Deus e com os irmãos. Porque igreja não é local de aprendizado apenas teórico, mas nós aprendemos uns com os outros. Nós somos ministrados um pela vida dos outros, não é verdade? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Gostaria de ler com você o trecho dos versículos 35 a 44. E aí então nós vamos orar mais uma vez e ver o que Deus tem a nos dizer. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo de número 35 até o final do capítulo, versículo 44. A palavra de Deus diz assim: Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor, como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias, então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus e Pai, que a Tua graça e o Teu Espírito Santo estejam sobre nossas vidas nesse momento. Que o Teu Espírito, como prometido, nos guie a toda a verdade, e Cristo é a verdade. Então que sejamos nesse momento guiados para mais próximos de Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não permita que o nosso coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós jamais possamos ser guiados a partir daquilo que nós pensamos ser uma prerrogativa de uma vida que nos agrada tão somente, mas que a vida que nos agrade seja exatamente a vida que o Senhor deseja para nós. Que tenhamos prazer na Tua palavra, prazer na Tua vontade, e que o Senhor nos dê a força pelo Teu Espírito Santo de cumprir tudo quanto o Senhor deseja para nós. Ilumina-nos, instrua-nos, exorte-nos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, Marcos capítulo 12, versículos 35 a 44, eu quero intitular esse trecho de uma vida de adoração e generosidade. Uma vida de adoração e generosidade. Os versículos 35 a 40, nós temos aqui uma indagação feita pelo próprio Cristo. Ele está diante ali das multidões e ele questiona, tal como foi questionado pelos mestres da lei. Desculpa, eu tenho a impressão, minha voz está muito alta para vocês, não? Eu estou falando muito alto? Sim? Não? Bom. Ok. É que dá a impressão que eu estou falando alto aqui. Jesus Cristo ele é questionado pelos mestres da lei.
E o que acontece é que agora ele levanta um questionamento. Ele está ensinando no templo, ele fala, vem cá, como é que os mestres da lei, eles dizem que o Cristo é filho de Davi, mas o próprio Davi fala pelo Espírito Santo, chamando-o de Senhor. Como é que o próprio Davi chama de Senhor? Como pode ele então ser seu filho? Por que Jesus está falando isso? Na verdade, como ele havia sido questionado por 3 vezes, nós vimos isso nesse próprio capítulo, nos últimos trechos que nós estudamos, 3 indagações, 3 questionamentos de quem tenta descredibilizar Jesus Cristo. Nós vimos isso na semana retrasada. Agora ele se contrapõe à realidade dos mestres da lei e fala, já que eles sabem de tudo, como é que eles explicam isso? Ou seja, numa sociedade patriarcal, como é que poderia que um descendente seria chamado de Senhor? Porque a palavra de Deus fala que Jesus é filho de Davi. O Messias seria o filho de Davi, mas também falaria que o Messias seria a raiz de Davi. Então Jesus está expondo esse mistério e está expondo, na verdade, esses líderes religiosos que pensam que detêm toda a sabedoria, mas não conseguem explicar algo simples assim, que diz respeito não apenas a uma descendência e uma genealogia biológica e natural, mas uma genealogia espiritual, por assim dizer. E para nós parece simples, mas era uma grande dúvida, era um grande embate naquela época, e aí o texto diz que a grande multidão o ouvia com prazer. E aí sim ele expõe quem é esse tipo de gente. Porque ele fala, cuidado com esses. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Cuidado, porque eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Cuidado, porque eles são arrogantes. Esse é um sinal de falsos líderes. Líderes que não admitem ser questionados, em hipótese alguma. Cuidado, porque eles são gananciosos. Você quer identificar se um sujeito é pastor ou é lobo? Balança dinheiro na frente dele. Uma vez um irmão me contou um testemunho. E ele falou que ele conheceu a Cristo numa igreja muito simplesinha, e uma igreja de uma espiritualidade bem pentecostal, bem avivada. E ele estava ali e tal. Aí depois de um tempo, ele estava apaixonado por Jesus. Depois de um tempo ele começou a perceber algumas coisas estranhas. Ele falou, mas o que esse cara está falando... Eu conheci Jesus aqui, pela misericórdia de Deus, mas o que esse cara está falando não está muito certo, sabe? E aí ele contribuía, ele ofertava, até que chegou um momento em que ele chegou para um amigo dele, um irmão mais velho, mais experimentado na caminhada de Cristo, e falou assim, então, eu quero, não sei se eu continuo ali, se eu saio dali, eu gostaria de continuar contribuindo de todas as maneiras. E aí o amigo dele falou assim, faz um teste, velho. Você pega um maço de dinheiro, você pega um pouco de dinheiro numa mão, e você põe uma quantia maior ainda no teu bolso. Então você tem um pouco na tua mão, você tem um pouco... não é piada, é sério essa história. Um pouco de dinheiro aqui e uma quantia 5 vezes maior no teu bolso. Você chega, então, pastor, eu estava querendo contribuir, eu tenho esse valor aqui, mas na verdade eu tenho uma oferta aqui no bolso. Não, dá essa daqui. E ele sabia que o cara ia pegar da mão dele, porque quando ele viu o dinheiro balançando, ele não ia pensar o que está no bolso. Ele viu o dinheiro, ele quis. Todo falso mestre é extremamente ganancioso. Deseja viver uma vida luxuosa, e ao invés de cuidar do povo de Deus, ele vislumbra explorar o povo de Deus. E nós sabemos disso, basta nós ligarmos a nossa TV. E infelizmente isso depõe muito contra muitas pessoas sérias no reino de Deus, muitas pessoas sérias no ministério. Mas Jesus está dando essa dica, esse pessoal é arrogante, esse pessoal é ganancioso, e esse pessoal é praticante de uma falsa espiritualidade, porque os mestres da lei não tinham apenas uma posição religiosa, mas também política e civil. Muitos deles, às vezes, agiam, de certa forma, como os advogados das pessoas.
e advogados ruins. Porque quando chegava, nós vamos ver aqui a história da viúva. Quando chegava diante deles uma mulher que havia perdido seu marido, na hora de tratar do testamento, se a pessoa não soubesse muito como aquilo deveria ser feito, o que eles fariam? Fariam contas exorbitantes e tomariam o dinheiro daquelas pessoas. E falaram, não, ó, isso daqui é imposto, isso daqui é tributo, isso daqui é taxa, isso daqui é para o templo, isso daqui é para mim. Isso daqui é pelos meus serviços. E aí a pessoa acabava com quase nada. E Jesus está falando, então, esse pessoal devora a casa das viúvas. E viúva, no contexto de Israel, como nós vamos ver mais uma vez nesse texto, é uma ilustração, claro, uma realidade prática, mas é uma ilustração do desamparo. É alguém que foi privado de seu companheiro, é alguém que não tem mais ninguém por zelar por essa pessoa. Então é desse tipo de gente que eles se aproveitam, ou seja, do mais necessitado. Jesus fala, cuidado com esse tipo de povo, cuidado com esse tipo de gente, que é arrogante, ganancioso, rouba as pessoas, engana as pessoas e pratica uma falsa espiritualidade para tentar iludir, porque aí no fim faz uma oração bonita ainda. Vocês se lembram lá do deputado? Isso vazou, saiu em Globo e tudo. O cara falando, Deus, obrigado por o Senhor nos abençoar. O cara estava agradecendo por dinheiro de propina. Vocês não lembram disso, não, em Brasília? Obrigado, o Senhor tem sido fiel. Propina. É que nível que chega a coisa, o cara agradecer por dinheiro de propina, é tipo traficante. Deus, obrigado porque o negócio vai bem. É mais ou menos isso. Cuidado com esse tipo de gente. E aí Jesus vai fazer um contraponto e vai nos ensinar tanto. Vai nos ensinar tanto. O contraponto da avareza e da verdadeira generosidade. O contraponto de pessoas que se dizem de Deus e do outro lado, pessoas que são de Deus de verdade. E o versículo 41 vai nos começar a falar isso. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. E observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Jesus sentou-se em frente. Então o que nós temos que entender é que havia uma espécie de um pátio, uma localidade dentro do templo de Israel, em Jerusalém, onde ali tinham 13 ofertórios diferentes. Ofertórios que por vezes eram chamados de trombetas ou de chifres, porque eles eram largos na base, mas eles iam afunilando, quase como uma trombeta, um berrante ou alguma coisa assim, um chifre mesmo. E isso era por segurança. Eu falei isso para a Aline, eu falei, olha o que o pessoal pensava, né? A base era larga para poder cair as quantias, mas ia afinando, por quê? Porque só entrava, não saía, era contra ladrão. Porque se fosse uma boca larga, o cara chegava ali, metia a mão e roubava o templo, né, e roubava os recursos que eram ali destinados a Deus. Então eles pensaram nisso. Você tinha 13 ofertórios diferentes. E ofertórios com finalidades diferentes. Por exemplo, tinha 2 ofertórios ali que você doava especificamente aquilo que eram os tributos relacionados ao templo. Eram os ciclos que você usava. Essa era a expressão utilizada ali. Aí tinha um outro ofertório, você fala assim, eu quero doar para madeira que é usada no altar dos holocaustos, para queimar ali para o sacrifício. Então você colocava naquele ofertório da madeira. Não, eu quero doar para a compra dos incensos. Então você doava naquele ofertório da compra dos incensos. Não, eu quero doar em prol daqueles que não têm capacidade de doar. Para os mais pobres. Por quê? Você poderia oferecer como sacrifício a Deus diferentes animais, desde um gado, que era uma oferta mais generosa, né, em prol do perdão dos pecados, até 2 pombinhas. Você podia sacrificar 2 pombinhas, e se você sacrificava 2 pombinhas, é porque de fato você não tinha condições de sacrificar um animal maior. Então, apenas os pobres sacrificavam 2 pombinhas. Mas de repente algumas pessoas não conseguiam sacrificar nem essas 2 pombinhas. Então você colocava a sua oferta num ofertório específico para que com aquele dinheiro ele pudesse servir de provisão para comprar as pombinhas para o pobre oferecer seu sacrifício ali no templo, ali na casa de Deus. E por aí vai, tinham várias opções de oferta e alguns de oferta voluntária. Não, eu quero doar porque eu quero doar, está aqui o meu recurso. E é interessante,
E preciosíssimas as lições que nós tiramos desse texto. Primeiro, a partir de Jesus. Porque essa versão que eu leio, a Nova Versão Internacional, não vai dizer, outras versões, e no original a ideia vai ser que Jesus ele sentou em frente ao gasofilácio, sentou em frente ao ofertório, e é dito que ele observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. Alguma versão diz isso? Ele observou como, algumas versões dizem. Então, como o povo lançava ali o seu dinheiro. Não era o quê? Não era quanto. E isso é importante, irmãos. Como princípio e aplicação da parte de Deus. Diante de Deus, a questão não é quanto você vai doar. É como você vai doar. Porque nós vamos ver a partir desse texto que haviam grandes doações. Mas eram doações reprováveis diante de Deus. Então Jesus, que ele consegue enxergar as motivações e o coração, ele está vendo como o povo doava. E é interessante, não é que Jesus está ali ó, em frente ao ofertório, tipo o ofertório está ali o nosso, né? Aí Jesus fica ali atrás, na frente de todo mundo, vamos ver o que você vai fazer aí. Não, não é isso que está acontecendo. É que o processo de oferta era um processo interessante, né? Você fazia uma fila diante do ofertório. Como às vezes congestiona ali um pouco também, faz uma filinha. Mas, como eram ofertas muito específicas, com finalidades específicas, do lado de cada ofertório ficava um sacerdote. E aí você chegava ali e falava, anunciava, todo ano tanto. Ao sacerdote, opa, tanto, está marcado. Pum, depositava ali. Era uma espécie de uma prestação de contas imediata. Então, se a pessoa falava um pouquinho mais alto, já dava para ouvir quanto que a pessoa estava doando. E aí é interessante isso, porque você se lembra quando Jesus fala em Mateus 6, versículo 2? Quando ele está falando de uma atitude, ele fala assim, cuidado quando vocês praticarem as vossas obras de justiça, cuidado para não anunciar com trombetas, quando vocês dão esmola e fazem oferta. Então, é disso que Jesus está falando. Porque tinha gente que chegava lá, para traduzir para a nossa linguagem do dia de hoje, falava assim, R$2. R$2, está anotado. Próximo, R$10. R$10, está anotado. Ou 50, 100. E aí tinha alguém que chegava, R$1.000. Tá anotado, não precisava falar tão alto. Desnecessário isso daí. Sabe aquela pessoa que faz do ato da oferta um espetáculo? É por isso que o texto fala que Jesus observava como o povo lançava ali o seu dinheiro e não quanto de dinheiro o povo ali lançava. Segunda coisa que é importante aqui ainda na ótica de Jesus é que para Deus mais importante do que a quantidade que nós doamos é a proporcionalidade. O que isso quer dizer? O nosso texto está dizendo que os ricos davam grandes quantias. Grandes quantias. Mas o que Jesus vai falar no final do texto? Quem que doou mais? A viúva. Mas como que a viúva doou 2 moedas de cobre e os ricos que doaram grandes quantias doaram menos que ela? Não faz sentido isso, né? É que Jesus não pensa a partir de valores absolutos. Jesus não está meramente trabalhando uma lógica daquilo que se dá, mas daquilo que se retém. E isso é interessante. Porque diante de Deus, o que importa não é apenas aquilo que damos, é aquilo que nós seguramos. Em tudo, não apenas nas nossas finanças. Porque pode ser que financeiramente nós coloquemos ali no ofertório uma grande quantia, mas a pergunta é o quanto lhe sobrou. Porque para essa mulher nós vamos ver a lição, não sobra nada. E assim é na nossa vida, né? Nós entregamos parte dos nossos recursos. Nós entregamos parte da nossa devoção. Nós entregamos parte do nosso tempo. Nós entregamos parte dos nossos dons. Nós entregamos parte do nosso coração. E aí, porque nós entregamos parte, nós pensamos que nós estamos quites com Deus, quando na verdade Deus quer o todo. Deus está interessado na integralidade daquilo que nós somos. Então é interessante perceber que Jesus lida com essas questões de modo diferente como nós lidamos. Há gente que acha que dízimo e oferta é mensalidade, como se fosse de um clube.
Fiz ali, coloquei ali dentro, paguei a minha parte, estou livre para o próximo mês, estou quitte com Deus, aliviei minha culpa. E é muito triste, porque essa é a mentalidade de um religioso. Jesus não quer saber quanto você dá, Jesus quer saber com quanto você fica. E aí Ele quer saber o que você vai fazer com aquilo que você fica. E essa viúva, o que nós aprendemos com ela? Eu separei, se eu não me engano, 7 aplicações. É isso mesmo. 7 aplicações, 7 lições que nós aprendemos com essa mulher. Versículo 42 vai nos dizer que então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Primeira vez que eu li esse texto eu pensei, caramba, 2 expressões categóricas na mesma frase. 2 expressões de abandono juntas, viúva e pobre. Viúva traz a ideia de abandono porque ela não tem mais seu marido. E se na nossa sociedade, uma mulher que perde o marido por vezes já tem suas dificuldades, e isso está mudando cada vez mais, mas em alguns ambientes, em alguns cenários ainda existe, porque a viúva fica de fato desamparada. Imagina naquela sociedade. Absolutamente patriarcal, absolutamente machista. Mulher não tinha trabalho, gente. Mulher não tinha recurso, mulher não tinha ganho. A mulher perder o seu marido era significado do quê? Perder tudo. Perder o subsídio para o seu sustento. Perder os seus recursos básicos. E aí, viúva traz a ideia de abandono. E aí Jesus fala, viúva pobre. Ou seja, se fosse uma viúva rica, ainda estava abastecida para o resto da vida, está tudo certo. Uma viúva pobre. E a expressão que é usada aqui por Marcos, quando fala de uma viúva pobre, é paupérrima. É assim, miserável. É abaixo da linha da pobreza, é extrema miséria. Ou como na linguagem econômica tem sido usado agora, essa mulher hoje seria considerada uma sobrante. Olha o nome que o pessoal está usando, sobrante. É assim que se trata aquele que sobra mesmo, é aquele que está à margem da sociedade, aquele que não tem com que contribuir, aquele que não faz parte do mercado de trabalho e não faz girar a roda econômica. Sobrante. Desculpa, você sobrou. É essa mulher. Como é que Jesus sabe que ela é viúva? Porque as roupas dela identificam. Ela estava enlutada. Há quanto tempo nós não sabemos. Mas a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher, das 7 aplicações que eu trouxe, você poderia talvez pensar muitas outras, mas a primeira coisa, ela confia na soberania de Deus. Enlutada, pobre, sem nada. Sem companheiro, sem recursos financeiros, humanamente falando, sem muita esperança, ela poderia estar revoltada com Deus. Quantos de nós não temos a tendência de nos revoltarmos com Deus nas tragédias da nossa vida? Quantas vezes você já sentiu vontade de orar? Por que Deus? Talvez você até já orou assim. Talvez você já orou, por que comigo? Há quem ora dizendo, por que o meu filho? Podia ter me levado, Deus, por que meu filho? Há quem ore dizendo, por que o meu marido? Por que a minha esposa? Por que os meus pais? O Senhor poderia tê-los preservado um pouco mais. Por que, Deus? E por que essa situação? Não bastasse o Senhor levar o meu marido, olha a situação em que eu me encontro. Não seria absolutamente compreensível, humanamente falando, essa mulher se portar dessa maneira? Ela se revoltar com Deus, ela se amargurar com Deus. Eu falo humanamente compreensível, gente. Não que seja compreensível espiritualmente falando. Mas para quem não tem Deus, para quem não conhece Deus, é absolutamente compreensível revoltar-se com um pouco daquilo que se sabe de Deus, diante de uma adversidade e uma tragédia. Então ela poderia muito bem romper com Deus. E onde é que ela está nesse momento? Na casa de Deus.
Na sua extrema pobreza e na dor do seu luto, o que ela vai fazer? Ela vai adorar a Deus. O que isso demonstra? Que ela é uma mulher que confia na soberania de Deus e quão importante é descansar no fato de que servimos a um Deus soberano. De que há acidentes e dificuldades na nossa vida, mas nada toma o nosso Deus de assalto. Que nós somos surpreendidos pelas mais variadas dores, não Deus. Que nós chegamos em momentos da nossa vida em que nós não sabemos o que fazer, mas Deus nunca chegará a um momento da sua história e da sua existência infinita, onde Ele olhará para nós e falar, você não sabe o que fazer, tampouco eu. Já pensou se servíssemos a um Deus assim? A gente fala, Deus, eu não sei como é que eu saio dessa. Aí Deus fala, nem eu sei como é que eu te tiro dessa. Aí. Já pensou que terrível? A gente fala, Deus, não tem saída. Aí Deus fala, claro que tem, é só você falar comigo. Vai falar para mim que não tem saída? Eu abro a porta que eu quiser. Tem saída. Essa mulher confia na soberania de Deus. Ela perdeu o marido, ela perdeu recursos, ela perdeu tudo, mas ela estava adorando a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa viúva pobre é que ela confia na provisão de Deus. Aqui nos é dito que ela tinha 2 moedinhas de cobre. No hebraico são chamadas de porota, ou do grego mais conhecido são 2 leptons, lepto. Sabe o que isso equivale? Só para a gente poder entender o tamanho da oferta dessa mulher. Naquela época havia uma nomenclatura, denário. O que era um denário? Um denário era equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Ou seja, nosso mês tem 30 dias. Veja aí quanto você ganha, divide por 30, isso daí é um denário. Só que é um trabalhador braçal. E aí eu falei, deixa eu transpor isso daqui para a realidade de hoje. E aí eu fui bem generoso nas minhas contas. Eu falei, imagina que essa mulher ganhasse R$1.000 por mês, dinheiro de hoje. Sem dúvida ela não ganhava, porque ela está abaixo da linha da pobreza, ela ganhava muito menos da metade do que isso, se é que ela ganhava alguma coisa nesse momento. Aliás, ela não ganhava. Ela não tinha trabalho, ela vivia da oferta e do favor dos outros. Mas vamos entender que a gente ganha R$1.000 por mês. R$1.000 por mês dividido por 30 vai dar o quê? 33,33 reais por dia. R$33. Essas 2 moedas equivalem a 1,64. 1/64 de um denário. Essas 2 moedas, para alguém que ganha R$1.000 por mês, equivalem a 52 centavos. Agora imagine que você tem 52 centavos para viver. Aí você pega esses 52 centavos, vai para a casa de Deus e coloca ali. Sabe o que isso mostra sobre essa mulher? Que ela definitivamente confia na provisão de Deus. Com certeza ela conhecia um dos salmos mais conhecidos até hoje, o Salmo Davídico, Salmo 23. O Senhor é o meu, o quê? Pastor. E eu já expliquei para vocês, nós temos um pequeno problema de tradução, porque nas nossas versões dizem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é verdade? Essa é a versão mais comum. Quando no original hebraico a ideia é o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, Ele me basta. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e Ele é meu sustento. O Senhor é o meu pastor e nele eu tenho tudo. Essa mulher entendeu, talvez trazendo para a nossa mentalidade dos dias de hoje, que a segurança dela não estava em casas, não estava em carros, não estava em terra, não estava em investimento, não estava em dinheiro. A nossa segurança está em Deus. Amém, irmãos? A nossa segurança está em Deus. E quando nós pensamos qualquer coisa para além disso, nós estamos vivendo uma ilusão. A sua segurança não está no fato de que você tem um bom emprego, você pode perdê-lo. A sua segurança não está no fato de que no teu setor a economia vai bem, ela pode decair.
A sua segurança não está no fato de que você tem muitas casas. O ramo imobiliário pode entrar em colapso. A sua segurança não está no fato de você possuir terras. Isso pode evaporar da sua mão. A sua segurança está única e exclusivamente em Deus. O Senhor é o nosso pastor e é por isso que nós não precisamos ter medo de nada. Ou nós entendemos isso, ou nós não entendemos absolutamente nada. Eu sou parte do rebanho do bom pastor. Nós somos parte do rebanho do bom pastor. E Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos isso na teoria. Mas essa mulher cria nisso de todo o seu coração. Porque no momento em que ela lança aquelas 2 moedas, e ela dá as costas para aquele ofertório, o que ela tem? Nada. Ela não tem absolutamente nada. A ideia não é que ela tinha aquilo ali no bolso naquele momento, entendeu? Não é que você veio com a tua carteira e tem alguma coisinha ali, eu dei o que tinha na minha carteira. Não, ela não tinha nada em lugar nenhum mais. Não tinha investimento, ela não tinha conta no banco, era tudo que ela possuía. 2 moedas de cobre, ela coloca ali como símbolo de fé em Deus. Ela entendeu que Deus era o seu provedor. Uma lição que me constrange e me exorta. Porque por vezes a gente pensa que o nosso sustento vem de nós mesmos, né? E que nós damos conta de tudo. E que basta nos esforçarmos e tudo vai bem. E a gente esquece que até o fôlego de vida nos é fruto da graça. Número 3. O que nós aprendemos com essa mulher, ela ofertou a Deus. Ela ofertou a Deus. Porque quem eram os líderes religiosos ali do templo? Eram esses mesmos que Jesus havia denunciado que devorava a casa de que tipo de gente? De viúva. Era gente gananciosa. Era gente que estava enriquecendo por causa da fé dos outros. E essa mulher podia chegar diante do ofertório e pensar, eu não vou dar porque esses picaretas vão botar a mão. Ela não está nem aí para quem vai botar a mão. Interessa aquilo que ela faz diante de Deus. Ela está ofertando a Deus. E quando nós ofertamos a Deus, meus irmãos, aí nós podemos lembrar das palavras de Jesus Cristo, que a esses que exploram o povo de Deus, o que o texto vai dizer aqui no versículo 40? Esses receberão condenação mais severa. Problema deles. Esses caras que estão na TV, ou mesmo os que estão fora da TV, mas têm a mesma atitude, eles vão dar conta. E eles receberão punições extremamente severas. Porque às vezes nós olhamos a vida luxuosa desses caras e nós pensamos, não é possível, como é que Deus permite esse tipo de coisa? Ou como é que as pessoas se prestam a esse tipo de realidade? Eles vão pagar caro por isso. Eles vão pagar caro por isso. Número 4. Essa mulher não fez da sua oferta um espetáculo. Sabe como eu sei disso? Porque a gente nem sabe o nome dela. Nós vamos encontrar essa mulher no céu. Mas se a gente quiser descobrir de verdade quem é essa mulher no céu, a gente vai ter que ficar a eternidade inteira perguntando, era você a viúva pobre? Que ela é uma ilustre anônima. De onde é que ela veio? Para onde é que ela foi? Como é que a vida dela continuou depois? Qual era o nome dela? De que família ela fazia parte? Eu quero conhecer essa mulher que ensinou a tantos através do seu exemplo. Então, a gente não sabe. Sabe por quê? Porque quando nós ofertamos a Deus, nós não trazemos atenção para nós mesmos. O foco é simplesmente nos prostrarmos em adoração a Ele. Número 5. A atitude dessa mulher demonstra onde o seu coração está fixado. O oposto do jovem rico. Você se lembra dele? Alguém que era temente a Deus, alguém que tentava obedecer às leis e os mandamentos, e chega para Jesus e fala, mestre, como é que eu faço para conseguir entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala, então, comece obedecendo os mandamentos. Ele fala, isso eu já faço. Como se fosse possível, né? Ser íntegro diante de todas as coisas. Não roubar, não dar falso testemunho,
honrar pai e mãe. Então quer dizer que você nunca pisou na bola em nenhum desses mandamentos? Não, estou seguindo desde a minha adolescência, desde que eu tomei para mim a consciência de uma responsabilidade para com Deus. Aí Deus fala, então tá bom, então, tá legal já. Tá melhor do que eu pensei. Então faz o seguinte, pega essa tua grana toda, se livra dela, aí volta, aí você me segue. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia onde estava o coração dele. Quer dizer que seguir a Deus é voto de pobreza? Não, nós já falamos sobre isso, a questão não é essa. A questão é que Jesus identifica nesse jovem rico que as muitas riquezas são uma ferramenta de tormenta e aprisionamento na vida dele. Então ele fala, você quer me seguir de verdade? Se livra de tudo isso, porque você não vai conseguir dar conta da manutenção de todas essas coisas e de me seguir de todo o coração. Você vai ter um coração dividido. Abre mão disso, vem e me segue. É interessante pensar que a história da oferta da viúva pobre segue exatamente o mesmo texto, o mesmo capítulo e o mesmo contexto, onde Jesus falou que o mais importante é amar Deus acima de todas as coisas. Não é por acaso. Ele fala que o importante é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, e aí depois ele mostra como é que isso é na prática. Isso me lembra Mateus 6,33, buscai o reino de Deus. Umas versões mais antigas, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós entendemos por buscar primeiro? Mas o que a gente faz? A gente busca todas as outras coisas, né? Por que são todas as outras coisas naquele contexto de Mateus 6? Jesus está falando, não se preocupem com o que comer, com o que beber e com o que vestir. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. Vocês, porém, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. E aí o que a gente faz? A gente se preocupa com comer, com o que beber e com o que vestir. E a gente deturpa tanto que a gente faz o quê? Chega um momento em que parece que não vai dar para comer, parece que não vai dar para beber e parece que não vai dar para vestir, aí a gente volta para Deus, não porque nós queremos nos voltar para Deus, mas para Deus nos ajudar a comer, beber e vestir. A gente não busca Deus primeiro, a gente busca Deus por último. Para quê? Para que Ele seja o provedor das demais coisas. Quando na verdade Ele já havia prometido que as demais coisas nos seriam acrescentadas. A gente inverte tanto a equação que aquilo que é primeiro vem por último, aquilo que é por último vem primeiro, e aí a gente usa o que deveria ser primeiro para a manutenção do nosso próprio ego. Por quê? Porque a gente não entendeu. E um pouco antes disso, Jesus ele fala, acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. E aí ele vai dizer, porque é impossível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É impossível servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. A atitude dessa mulher, gente, demonstra onde o coração dela está fixado. Deus quer o nosso dinheiro? Não. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas Deus quer o nosso coração. E se o nosso dinheiro dominar o nosso coração, Ele quer nos livrar do nosso dinheiro para ganhar o nosso coração. É simples assim. É por isso que depois de alguns anos de ministério, eu só gasto tempo explicando sobre contribuições com um novo convertido. De verdade. E eu vou te explicar por quê. Porque eu entendi que gente que já tem anos de caminhada e fica perguntando incessantemente se é 1%, se é 5%, se é 10%, se é 15%, se é 20%, pela experiência ministerial, eu já entendi o que as pessoas querem ouvir. Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu falo, meu irmão, você não é obrigado a nada. Minha irmã, você não é obrigada a nada. Porque quem pergunta de porcentagem não é generoso. Quem pergunta de porcentagem nada mais quer saber qual é o mínimo que precisa dar para ficar ok com Deus. Quem é generoso não faz contas.
Quem é generoso não fica brigando por 1, 2, 3 ou 5%. Quem é generoso entende que tudo veio de Deus e deve voltar para Ele. Então, está tudo certo. Então, quando o sujeito me pergunta uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas o dízimo é novo ou é antigo? Meu irmão, não precisa dar não. E de coração, sem peso nenhum no coração. Eu falo, não, com esse coração você não precisa dar. Porque aquilo que você der vai te fazer tropeçar. Então guarda o teu dinheiro, faz outra coisa com ele. Vai viajar, troca de carro, está tudo certo. Porque para Deus não importa o quanto, Deus importa como. E se como nós ofertamos é com coração pesado, melhor não fazer, né? Quem é generoso não faz conta. Quem é generoso simplesmente entende que existem as contribuições mínimas e elas são um ponto de partida. E aí eu contribuo com aquilo que Deus me deu, mas aquilo é um ponto de partida. Eu dou meu dízimo, por exemplo, e o dízimo não é o teto, o dízimo é o piso. Porque aí se eu saio daqui e eu vejo alguém com fome, eu dou-lhe de comer. Se eu vejo alguém com frio, eu tiro o agasalho e dou para ele vestir. Se eu vejo alguém que precisa de ajuda, eu não falo, desculpa, já contribuí lá com a igreja. Não. Porque quem é generoso na vida. Quem não é generoso aqui não é lá fora. Quem não é lá fora não é aqui dentro. Porque quem não é generoso não é mesmo. E quem é generoso em tudo. E essa mulher, ela nos mostrou que, de fato, o coração dela está nas coisas de Deus. Quase acabando. Número 6. A atitude dela se tornou um exemplo de verdadeira generosidade. Porque ao longo dos séculos, pessoas ricas têm lido esse texto e pensado, nossa, essa mulher me encoraja em ser abundante em generosidade. Eu já conheci cristãos ricos generosos. Falo, o exemplo dessa mulher me exorta. Então, tal como Deus me deu tão mais do que eu precisaria, eu vou ser generoso na vida. Eu vou ser generoso diante de Deus e eu vou ser generoso diante das pessoas. Mas é só para os ricos que ela ensina algo, não para os pobres também. Porque um pobre pode ler isso, e quando eu digo pobre, é o pobre social mesmo, extremamente pobre, e olhando esse texto, pode pensar, mesmo no meu pouco, o Senhor há de receber como recebeu a oferta da viúva. Você já se sentiu envergonhado, de repente, de ter uma quantia pouca para ofertar, seja em qualquer ambiente, e põe meio que escondido ali, né? Eu já fiz isso. Até que Deus me libertou desse negócio, entendeu? Né? Porque se a nota é de 100, o peixinho vai voando, né? Vai flutuando. Se é de 2, assim, a gente dobra. Põe. Vê se ninguém viu. Ou viu, é tudo azul, fica na dúvida. Fica na dúvida. Nota azul. Ué. Deus olha o nosso coração, irmãos. Deus olha o nosso coração. No meu muito ou no meu pouco. Independente do que eu colocar diante de Deus, se for com o coração correto, como oferta de adoração, é uma oferta que sobe como aroma suave às narinas de Deus. E essa mulher é um exemplo disso. Ela desmistifica a generosidade a partir do parâmetro de riquezas humanas. Porque o rico pode olhar para tudo que tem e pensar, nossa, eu não vou contribuir tudo isso porque é muito dinheiro. E aí o pobre pode olhar para o rico e falar, ele que tem que contribuir, ué. Eu já estou na luta aí do dia a dia, esse cara que tem que sustentar a brincadeira toda. Ela desmistifica a generosidade a partir de critérios de riquezas humanas. Porque generoso e rico é todo aquele que se dispõe diante de Deus. Em último lugar, a atitude dessa mulher, ela representa um novo povo. E esse povo é o povo da nova aliança. Porque Jesus já havia condenado o povo da lei. Jesus já havia falado daqueles que estavam debaixo de ritos e regulamentos. Jesus já havia falado, sobre esse templo aqui, não vai dar certo. Isso daqui é figueira que não dá figo. Isso daqui é árvore frutífera que não dá fruto.
E Jesus amaldiçoou a figueira, você se lembra disso, como elemento simbólico de uma maldição à própria nação de Israel. E ele disse, mas virá um outro povo que vai falar dessa montanha, sai daqui e vai para lá. E ele olhava para o monte do templo, que era o monte sagrado. E é um povo que vai falar para esse monte ir para o outro lado, não a partir de elementos práticos, porque aí a gente pensa, se eu tivesse um pouquinho mais de fé, eu tirava um monte do lugar e ia para o outro. Não, gente, não é disso que Jesus está falando. Jesus está usando realidades naturais para lidar com verdades espirituais. Esse monte sagrado era o monte do templo. Mas quem tiver fé vai dizer, esse não é mais o monte. Agora o monte é outro, não é mais o monte do templo, agora é o monte do Calvário. Não é mais pela lei, não é mais pelo jugo, não é mais pelas regras, não é mais por aquilo que diz que eu posso ou não posso fazer, e pelos pesos que vêm de fora para dentro. Agora é pelo monte do Calvário, diante daquele que se entregou por mim, agora é pela graça. Então Jesus já havia exercido juízo sobre a nação de Israel, e é interessante que os ricos estão fazendo chover dinheiro naquele ofertório. Os ricos religiosos. E aí vem uma viúva pobre, com suas 2 moedinhas, que não valem quase nada. E ela demonstra, ela se torna o espelho do povo da nova aliança. Que povo é esse? É um povo que sabe que tudo é de Deus. E que não diz isso apenas da boca para fora. É um povo que não se agarra desesperadamente às coisas desse mundo, porque sabe que as coisas desse mundo passarão. Passarão. É um povo que não faz mais nada sob o jugo da lei, mas age pela consciência do privilégio da graça. É um povo que, se você perguntar, por que você faz isso? Você está com medo de maldição? Não. Por que você faz isso? Está com medo do devorador entrar na tua casa, começar a quebrar os eletrodomésticos aí, queimar tudo? Não. Por que você faz isso? Você tem medo do pastor? Não. Tem medo de Deus? Não. Por que você faz isso aí? Porque todo mundo está fazendo? Não. Então por que você tira do seu e você contribui de maneira tão generosa com tudo e com todos? Por quê? Tem que ter uma obrigação, tem que ter uma lei nesse negócio. O povo que vive pela graça diz, não, eu não faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque Deus me deu o privilégio de fazer. E eu não dou apenas meu dinheiro, eu dou a minha vida, porque eu sei que Jesus está interessado no meu coração. Eu dou o meu tempo, eu contribuo com os meus dons, eu contribuo com os meus talentos, eu contribuo da melhor maneira que eu puder, eu faço tudo com excelência. Não é porque tem ninguém me cobrando, é porque Deus me deu esse senso de privilégio. Então essa mulher, ela representa o povo da nova aliança. Ela não está dando contribuição obrigatória. Isso daqui é oferta voluntária. Ela não está dando parte do que tem. Ela está dando tudo o que tem. Porque ela sabe, como eu falei, de todas essas outras coisas. Ela sabe que Deus é soberano. Ela sabe que Deus é o verdadeiro provedor da sua vida. Ela sabe que aquilo que ela oferta para Deus. Ela não faz disso um espetáculo. Ela sabe onde está o coração dela. E ela se torna para nós um exemplo de generosidade. A minha oração é que nós sejamos esse povo. Um povo generoso em tudo. Generoso em recursos, mas generoso sobretudo no amor. Generoso no cuidado. Generoso no amparo. Generoso em identificar quem precisa de uma oração. Generoso em ser um ombro para quem precisa de um ombro. Generoso em compartilhar as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Um povo generoso. Porque quem é generoso em tudo. E essa generosidade só pode ser alcançada a partir de uma transformação da nossa mente, realizada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí nós vamos fazer a ruptura de um peso e de uma obrigatoriedade para um senso de privilégio. E olhar o que Deus está fazendo no mundo e dizer, eu faço parte disso. Eu não sou um espectador, eu faço parte do que Deus tem realizado. Amém, meus irmãos?